Na aula anterior, nós vimos técnicas de partida e frenagem do motor de corrente contínua. Na aula de hoje, nós vamos exercitar essas técnicas. Você aprenderá na aula de hoje a encontrar o valor da corrente de partida, o valor de pico da corrente de partida no motor de corrente contínua, bem como aprenderá a encontrar o valor da resistência a ser adicionada para que você tenha a limitação da corrente nas frenagens dinâmica e por inversão de terminais. No final das contas, na prática, você não adiciona uma resistência, você adiciona um reostato, que é um dispositivo físico que tem o valor de resistência que você aprenderá a calcular. Então, vamos direto à aula, vamos direto ao exercício para que você aprenda e a gente continue o nosso curso. Te aguardo já na próxima aula, depois que você estudar por essa de agora. Até breve! Vamos continuar o conteúdo partida e frenagem do motor de corrente contínua e vamos, obviamente, resolver um exercício, já que na aula anterior nós tivemos a teoria. Vamos para o enunciado do nosso exercício. Um motor CC alimentado por uma rede de 220 volts, obviamente contínuos, e ele drena uma corrente de 80 amperes quando aciona a carga nominal numa velocidade de 1000 RPM. Sei que não está explícito aqui, mas obviamente algumas coisas não posso colocar explícita, porque senão a enunciado fica muito grande em termos de texto. Vamos considerar que a tensão nominal está aplicada, e esse valor, portanto, de 220 é a nominal. A carga é a nominal, a velocidade, portanto, é a nominal e a corrente também é nominal. Vamos considerar aqui que nesse caso específico, apesar de não dito explicitamente, todos esses valores aqui dados são os valores nominais. Sabendo que a resistência de armadura vale 0,25 ohm, determine a corrente de partida do motor, o valor da resistência a ser adicionada e sua máxima potência dissipada na frenagem dinâmica para limitar a corrente em 100 amperes. A mesma coisa para o item B, só que para frenagem por inversão dos terminais. E a última pergunta, qual a especificação da resistência que satisfaz os itens B e C? Qual a resistência, se você tiver que escolher apenas uma, que satisfaça a frenagem dinâmica e a frenagem por inversão de terminais? Vamos então dar uma interpretada na questão. A primeira coisa que o cidadão pede é a corrente de partida do motor. Para a corrente de partida do motor, eu preciso apenas da tensão que ele é alimentada e dos parâmetros. Então, o item A, eu nem preciso ler muito não. Eu tenho aqui o modelo da máquina de corrente contínua. E nesse caso, eu tenho de encontrar a corrente de partida. Deixa eu colocar aqui um desenho um pouco, uma fonte melhor aqui, pronto. E a P, o pico da corrente de partida na partida que a gente chama simplesmente de corrente de partida. A tensão que eu vou aplicar vai ser o 220, o valor nominal. A tensão interna, a gente sabe que é igual a Ka vezes o fluxo, vezes a velocidade. A velocidade, nesse caso, vai ser 0 RPM. Então, eu posso deixar bem claro aqui que EA, no instante da partida, é sempre igual a 0 volt. Deixa eu colocar aqui, 0 volt. Então, é simples. O IAP vai ser igual a 220 sobre RA. A resistência da armadura foi dada e vale 0,25 ohms. Vou colocar aqui também 0,25 ohm. Aqui, portanto, 0,25. E nós temos 220 sobre 0,25. Isso dá igual a 880 amperes. Note, a corrente nominal era de 80 e foi para 880 amperes. A máquina de corrente contínua tem geralmente valores de corrente de partida maiores do que as máquinas de corrente alternada, porque nas máquinas de corrente alternada o efeito indutivo ele é mais pronunciado. Afinal de contas, o efeito indutivo, a tensão induzida vai surgir mesmo quando você não tem velocidade, vai surgir porque a corrente está variando do tempo de forma senoidal e vai criar um fluxo senoidal. Uma coisa que é importante também é dizer o seguinte, olha, apesar da máquina ser de corrente contínua alimentada com fonte de tensão contínua, o efeito indutivo também existe na partida. Afinal de contas, a corrente está variando de 0 até o valor de IP e, portanto, LD e DT vai existir. Então, a indutância existe porque é uma bobina e existe variação da corrente. Então, há uma aproximação nesse cálculo aqui de corrente de partida, já que o efeito indutivo foi desprezado. Vamos considerar que para o nosso modelo, a gente tem ciência dessa aproximação e esse valor é razoável. Vamos para o item B.
O item B, o cidadão pergunta o seguinte: o valor da resistência a ser adicionada e sua máxima potência dissipada na frenagem dinâmica para limitar a corrente em 100 amperes. A pergunta que você pode estar se fazendo, opa, deu errado aqui, é o seguinte: se a corrente nominal é de 80 amperes, o cara quer limitar na frenagem a 100 amperes, por que isso? Na verdade, está sendo bem conservador, porque na partida a máquina suporta 880 amperes. Suportaria também, então, na frenagem, valores bem maiores do que os 80 amperes nominais. Fora que na frenagem, os 100 amperes, da mesma forma que na partida, ele é instantâneo e depois ele começa a decrescer. Quando a máquina vai freando, obviamente, você vai tendo a diminuição da corrente. Vamos resolver com o que temos de desafio. O desafio dado é fazer essa máquina frear na frenagem dinâmica. Então, na frenagem dinâmica, o que a gente faz? A gente adiciona... Deixa eu apagar aqui a tensão, porque a tensão deixa de existir. E a gente simplesmente faz com que essa máquina tenha aqui adicionada uma resistência Rx para dissipar toda a potência mecânica que vai se transformar em potência elétrica. Nesse caso específico, a corrente se inverte e eu passo a ter aqui o IAFD, a corrente de armadura na frenagem dinâmica. Acho que fica mais interessante se a gente colocar assim. Vamos então resolver o problema. Eu preciso do valor de EA. O valor de EA no instante que eu faço a frenagem. A máquina estava operando nessas condições que me permitem, portanto, encontrar o valor de EA. A máquina operava pouco antes da frenagem com 220 volts de tensão terminal, drenava uma corrente de 80 amperes quando estava a 1000 RPM. Pego esse mesmo modelo aqui, ó, e vou redesenhar o modelo só para facilitar a nossa vida. Aqui o modelo, ele seria dessa forma, ou ele é dessa forma. Aqui a gente desenha rapidinho, não precisa ficar tão bonito assim não. A máquina estava operando com 220 volts, aqui tinha 0,25, 1000 RPM. Aí o cidadão decide fazer a frenagem. A primeira coisa que a gente vai atrás é o EA, porque a gente vai precisar usar depois. Quanto vale o EA? E aqui drenava, melhor dizendo, 80 amperes. Quanto é o valor de EA? Ficou fácil encontrar. Tem uma tensão terminal, tem essa queda de tensão, o EA vai ser igual a 220 volts menos 80 amperes vezes 0,25. O EA vai ser 220 menos 80 vezes 0,25 vai dar 200 volts. Ou seja, a máquina estava operando com 200 volts de tensão interna quando você decidiu tirar a fonte de tensão de 220 e aplicar a frenagem dinâmica. Tenho tudo que eu preciso para calcular. Afinal de contas, aqui também é conhecido. Como é que eu calculo o IAFD? Vai ser igual a tensão interna, é só ver o circuito aqui, ó, sobre Rx mais RA. E a FD, ou seja, a corrente na hora da frenagem dinâmica, foi solicitado que fosse limitada a 100 amperes. Vamos limitar, então, a 100 amperes no nosso cálculo. Vou colocar só um pouquinho mais para cá. Pronto. Então, vai ser 100 amperes, que é igual a tensão interna, que vale 200, sobre Rx, que é o que a gente está atrás, para limitar em 100 amperes. Aqui deve ser, no máximo, 100 amperes. E o RA é um dado do problema, 0,25. Basta a gente desenvolver essa conta. Nesse caso, eu vou ter um Rx vezes 100, passa para lá multiplicando, também vai ficar 25, 0,25 vezes 100 é igual a 200. 200 menos 25 vai dar 175. Então, vou ter um 175 sobre 100. Rx vale 1,75 ohms. Aí deu vontade de você ir no laboratório de eletrônica e pegar uma resistência de 1,75 ohms, não deu? Aquela resistência resolve. Não, então vamos calcular o que outra coisa foi pedida. A potência
máxima potência de pico dissipada durante a frenagem dinâmica. Vou chamar de Px. Px vai ser igual a Rx vezes a corrente IA durante a frenagem dinâmica que a gente limitou a 100. Então, essa resistência vale 1,75 e a corrente que a gente limitou a 100 amperes. O Px vai dar igual a 17.500 watts. Então, você coloca 1,75 ohms mais a potência que esse resistor, o dispositivo físico que vai ser instalado lá para limitar a corrente, é uma potência elevada a 17.500, é o valor de pico. Eu não disse que as pessoas vão escolher exatamente esse valor porque a potência vai caindo, afinal de contas, a corrente vai caindo durante a frenagem. Mas o valor de pico, o máximo valor que vai acontecer vai ser 17.500 watts. E, portanto, o resistor não é o resistor que você usa lá na eletrônica, no laboratório de eletrônica, de jeito nenhum. A outra frenagem que foi pedida é a frenagem por inversão dos terminais, é o item C. Ou seja, faça as mesmas coisas do item B, ou seja, encontre o valor da resistência a ser adicionada e sua máxima potência a ser dissipada, só que agora para a frenagem por inversão dos terminais, limitando, obviamente, a corrente aos mesmos 100 amperes. Na frenagem por inversão dos terminais, a gente vai apagar aqui também a fonte de tensão e agora a gente pode fazer uso da frenagem por inversão dos terminais no nosso modelo. Nesse caso, a tensão da fonte é invertida. Menos, mais, e aqui o VA, que é 220 volts, está com a polaridade invertida. Aqui, em vez de chamar de RX, eu vou chamar de RY para poder diferenciar do cenário anterior. E no instante da frenagem, a máquina está sendo alimentada em 220 sem esse RX, ou seja, a tensão interna estava no instante da frenagem em 200 volts. E nesse instante, eu decidi inverter a fonte de tensão e também adicionar o RY, a resistência adicional. Então, vamos lá, vou calcular a corrente nesse cenário de frenagem por inversão dos terminais com a adição de uma resistência para limitar o valor da corrente. Então, eu tenho IA com uma inversão dos terminais, vou botar IT, inversão dos terminais, a corrente, obviamente, IA e T vai ficar invertida. Vai ser o quê? Aqui a gente usa simplesmente a lei de Kirchhoff das tensões, como a gente viu na aula teórica, que é a aula anterior. VA mais EA sobre RY mais RA. Basta agora substituir os valores. Vai ser igual a VA 220 volts, é a tensão da fonte, mais EA 200 volts. RY é o que queremos, RA 0,25. E a corrente por inversão dos terminais a gente limitou em 100 amperes. Basta agora fazer essa conta para encontrar o valor de RY. Vai ser 100 RY mais 25, 220 mais 200 vai dar 420. RY vai ser igual a 420 menos 25 vai dar 395 sobre 100. A gente encontra 3,95 ohms. Esse é o valor da resistência que deve ser adicionada para limitar a corrente a 100 amperes na frenagem por inversão dos terminais. Aí eu vou além e vou calcular a potência dissipada nesse resistor. Corrente IA por inversão dos terminais, aqui T ao quadrado, vai ser 3,95, melhorar aqui, vezes a corrente que eu quis limitar, 100, limitar em 100, e vou encontrar uma potência de 39.500 watts. É o valor instantâneo, máximo, não é um valor médio de potência dissipada nesse resistor. Ou seja, o valor máximo, o pico que vai ser dissipado aqui vai ser 39.500 e vai, obviamente, diminuindo. Afinal de contas, quando a máquina for desacelerando, o EA vai diminuir, e quando o EA vai diminuindo, significa dizer que essa soma aqui vai ficando menor e, portanto, a resistência vai ficando, ou melhor, a resistência não, a corrente vai diminuindo também. Beleza? Lembrando que, para fazer a frenagem, quando a máquina estiver em velocidade próxima a zero, você deve desligar. Ela sai de 1000 e vai caindo a velocidade. Quando estiver próxima a zero, você desliga, porque se você mantiver
a fonte com a polaridade invertida, ela reverte a velocidade, inverte, em vez de simplesmente parar a máquina. Joia! Aí foi feita uma pergunta adicional. No item D, qual a especificação de resistência que satisfaz os itens B e C? Ou seja, se você tiver de escolher apenas uma resistência que satisfaça as duas, ou seja, que limite a corrente em até 100 amperes, em 100 amperes, ou seja, não pode ficar acima disso, e que ao mesmo tempo a potência máxima dissipada seja adequada nos dois casos, ou seja, que a potência não supere nenhum dos dois casos. Você escolhe o valor de maior resistência, que é o que mais limita a corrente, e também a máxima potência. A resistência que você escolheria, portanto, seria o do caso de frenagem por inversão dos terminais, porque nesse caso a resistência é 3,95, garante que a corrente, inclusive, vai ser menor do que 100 amperes na frenagem dinâmica, e ao mesmo tempo a potência que você escolheria para o seu resistor, dispositivo físico, seria algo em torno de 39.500 watts, ou em torno de 40 kW. Então é essa a especificação que você passaria para um fabricante de resistores, caso você precisasse comprar o resistor com esses critérios, reduzir até 100 amperes e levar em consideração o valor máximo de potência dissipada no resistor. Não obrigatoriamente é esse que é levado sempre em conta. Às vezes se utiliza o valor médio, não o valor máximo. Acho que terminei aqui a aula, não tem muito mais a dizer a respeito dessas técnicas de frenagem. A frenagem regenerativa não tem como ser tratada de forma simples, porque ela envolve questões de controle. Então, na aula no qual tratamos sobre controle, é algo mais próximo da frenagem regenerativa. Então, vamos continuar o nosso curso. Aguardo você na próxima aula.